Bom dia, irmãos! Bem-vindos a mais um EBD. E a nossa lição de hoje tem como tema Pilatos, o homem das decisões erradas. Essa história a gente vai encontrar no livro de João, começando ali no capítulo 18, versículo 28, até o capítulo 19, versículo 16. Esse é o nosso texto base. Mas essa história, a relação de Pilatos com a crucificação de Jesus, foi contada em todos os evangelhos. Então eu sugiro fortemente que vocês leiam também essa história nos outros evangelhos. Em Mateus ela vai ser encontrada no capítulo 27, em Marcos no capítulo 15 e Lucas no capítulo 23. Então cada um desses evangelhos traz uma visão um pouco diferente, com detalhes diferentes sobre a mesma história. Todas as narrativas conversam entre si e se complementam. Então vai ser muito legal, vocês vão aproveitar muito se vocês lerem todos os evangelhos, porque hoje a gente vai se ater aqui ao que está narrado em João, com algumas adiçõezinhas dos outros evangelhos. Quando pensa em Pilatos, a gente pensa naquele cara que deixou como legado a decisão errada de lavar as mãos, de entregar Jesus aos seus acusadores, para que ele fosse condenado. E nessa atitude de lavar as mãos, o que Pilatos queria dizer? Olha, eu não tenho nada a ver com a morte desse homem inocente. Mas na verdade, a gente vai ver durante a lição que Pilatos sentiu sim e sentiu a culpa pela condenação desse homem inocente. Então, como de costume, toda vez que a gente vai estudar uma história da Bíblia, no caso aqui a gente quer entender a relação de Pilatos com a crucificação de Jesus, os eventos que levaram até aquele dia, é importante a gente voltar e compreender o contexto histórico, compreender quem era Pilatos naquela época. Pilatos era o governador da Judéia, local onde se situava a cidade de Jerusalém. Portanto, o povo judeu ali naquela região estava dominado pelos romanos e a função de Pilatos era manter a paz, manter a ordem social, evitar que surgissem rebeliões contra Roma. Ele tinha que manter a paz ali na Judéia. Agora a gente vai ver o que as decisões prévias de Pilatos revelavam sobre a sua personalidade. A primeira característica da personalidade de Pilatos era o autoritarismo. Então, logo ele se tornou governador da Judéia, ele já pôs lá na Judéia símbolos do Império Romano e uma estátua, uma esfinge do imperador para que fosse adorado. E isso provocou uma revolta entre os judeus, um povo que não aceitava adorar outros deuses, que aprendeu que só havia um Deus a ser adorado. Então esses judeus foram reclamar, fizeram várias queixas ao imperador da época, Tibério, que havia nomeado Pôncio Pilatos como governador. Então o próprio Tibério decidiu que fossem retirados aqueles símbolos e aquelas ordens para adorar os símbolos do Império Romano, porque ele percebeu que aquilo ali ia contra a paz local, que ia levar a rebeliões e problemas para o próprio Império Romano. Então foi a primeira pisada de bola de Pilatos aí, ele não foi muito sábio e foi extremamente autoritário. A segunda característica da personalidade de Pilatos era a arbitrariedade. Quando o governador da Judéia, ele decidiu que agora o Império Romano escolheria os sumos sacerdotes, não mais os próprios judeus. Ou seja, uma decisão política agora iria interferir nas práticas religiosas dos judeus. Além disso, ele confiscou as vestes sacerdotais, que eram valiosas, cuidadosamente decoradas, e ele só liberava em algumas ocasiões festivas que ele julgava necessário. A terceira característica da personalidade dele era a corrupção. Ele assumiu a tesouraria do templo e usava aquele dinheiro ali do templo como ele bem entendia. Então ele desviava dinheiro das ofertas para a construção de obras públicas, como um aqueduto de acho que 40 quilômetros, que foi assim a grande propaganda do governo dele. Então ele usava o dinheiro da oferta para construir obras públicas que eram de responsabilidade do Império Romano, não dos judeus, E ele usava aquilo ainda como uma super propaganda política para ele. A quarta característica de personalidade de Pilatos era a opressão. Ele era extremamente impiedoso. Em uma festividade religiosa, vários judeus começaram a reclamar do fato das ofertas do templo serem desviadas
para a construção de obras públicas como o aqueduto. E aí, no meio ali daquela reclamação, ele matou vários judeus ali no pátio do templo mesmo. Não tinha piedade, não tinha conversa com ele. A quinta característica era a insensibilidade. Havia também naquela cidade, ali naquela região da Judéia, muitos samaritanos, né? E esses samaritanos caíram numa conversa falsa de que Moisés teria escondido em algum lugar vários vasos sagrados com maná, repletos de maná. E eles se reuniram para procurar esses vasos, se reuniram em direção ao local onde esses vasos supostamente estariam, né? Esse falso profeta aí diz que ia revelar onde os vasos estariam. Quando Pilatos soube daquela aglomeração, ele interpretou que aquela aglomeração podia ser uma rebelião contra o Império Romano e atacou aqueles samaritanos, mais uma vez, com nenhuma piedade, né? Com nenhuma sensibilidade. Ainda que eles estivessem enganados, não era razão para atacá-los com tamanha brutalidade. Então essas 5 características mostram pra gente que Pilatos não tinha razão de ser um governador muito querido pelo povo, né? Não só os judeus, mas os outros povos também não gostavam muito de Pilatos, porque ele vinha tomando diversas decisões erradas. Chegamos então em João capítulo 28, versículo 18. Agora a gente vai ver o que aconteceu quando Pilatos e Jesus se encontraram. Jesus já havia sido condenado pelo Sinédrio, que era o concílio ali dos anciãos dos judeus. E aí levaram Jesus para uma audiência na casa de Caifás, que era um sumo sacerdote, mas não era judeu. E havia uma coisa interessante, a lei judaica naquela época dizia que se um judeu entrasse na casa de um gentio, ele era considerado impuro e ele não poderia participar das festas religiosas até se purificar. Nesse caso, como já estava muito próximo da Páscoa, os judeus não entraram na casa de Caifás para que eles pudessem participar das festividades da Páscoa. Então, a gente percebe nesse caso que os judeus eram muito apegados às tradições, às cerimônias da sua religião, mas o seu coração estava repleto de ódio, de desejo de assassinato, sem nenhuma compaixão por aquele homem que era o Messias, mas podia ser qualquer homem, né? Então, tão apegados às práticas religiosas e tão vazios dos valores de Deus. Pilatos então pergunta para os judeus: que acusação vocês têm contra esse homem? E aí os judeus falam: olha, ele é um malfeitor, se não fosse um malfeitor a gente não o traria para ser julgado aqui por você. Mais para frente, Pilatos vai interrogando Jesus: você é rei dos judeus? Por que esse seu povo te entregou a mim para morrer? O que você fez contra esse povo? E aí Jesus fala para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Mais para frente, no versículo 37, ele fala: tu dizes que sou rei, fala para Pilatos, né? Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então ele deixa bem claro para Pilatos que ele não queria montar um poder paralelo, um império que se insurgiria contra o Império Romano. Ele não era uma ameaça, ele não queria montar um governo rebelde contra o Império Romano, né, para abrigar ali somente os judeus. Na verdade, ele não era uma ameaça ao Império Romano. Ele era uma ameaça à fé dos judeus, ou ao que os judeus entendiam como sua fé. Isso fica muito claro no capítulo 19, versículo 7, quando os judeus dizem para Pilatos: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então os judeus acreditavam que Jesus havia blasfemado, mas eles não tinham o direito, não poderiam indicar a morte de alguém, determinar a crucificação de alguém. Quem podia fazer isso era apenas o Império Romano. Então eles deram a entender para o governador que Jesus era uma ameaça para o Império Romano. Mas o governador Pilatos percebeu que não tinha nada a ver, que na verdade era uma questão ali do entendimento da fé dos judeus com Jesus. Ele não tinha nada a ver com aquilo. O Império Romano não estava sendo ameaçado por Jesus. E é por isso, nesse texto aqui de João 18 e 19, a gente vê Pilatos declarando por 3 vezes que este homem é inocente. E ele tenta de todas as formas evitar a morte de Jesus, ou pelo menos evitar
participar da decisão pela crucificação de Jesus. Ele tenta se esquivar dessa responsabilidade, porque os judeus estavam o pressionando muito e ele já estava em dívida com os judeus por diversas decisões erradas que havia tomado, por aquelas características de personalidade. Ele não era um governador muito popular. Então, quando veio a revolta dos judeus contra Jesus, Pilatos se sentiu pressionado a tomar uma decisão que agradasse aquele povo, a quem ele já tinha agredido tantas vezes antes. Tentando se esquivar da responsabilidade de decidir ou não pela morte de Jesus, porque se ele decidisse que sim, Jesus deveria morrer, ele estaria matando um inocente, ele sabia disso. Se ele decidisse que não, Jesus deveria ser liberto, ele estaria comprando uma briga enorme com os judeus que estavam pressionando muito. Ele tentou então umas 4 estratégias para se ausentar, se abster dessa decisão. A primeira delas foi uma coisa que nós fazemos muito. Tentou transferir a responsabilidade da decisão para outra pessoa. Primeiro, para os judeus, falou: olha, isso é uma questão religiosa, é uma questão de vocês, ele não é uma ameaça para o Império Romano, eu não tenho nada que decidir. E aí os judeus falaram: olha, nós não podemos decidir pela morte de uma pessoa, só quem pode fazer isso é o Estado, o Império Romano. Então nós precisamos que você decida, Pilatos. Continuaram pressionando Pilatos. A segunda estratégia dele, de transferência de responsabilidade, foi transferir essa responsabilidade para Herodes. Por quê? Quando ele descobriu que Jesus era galileu, que havia pregado, operado muito na Galileia, ele falou: opa, então isso não é da minha jurisdição, ou seja, não é da minha alçada. Quem tem que decidir isso é Herodes. E aí mandou Jesus para Herodes. Herodes não deu muita importância para Jesus. Inicialmente tinha até uma curiosidade por conta dos feitos, que ouviu o que ele fazia, mas Jesus ficou calado na presença dele. Porém, o veredito de Herodes foi que ele era inocente também. Então, ainda que tenha desprezado Jesus, não considerou como culpado e devolveu essa responsabilidade para Pilatos. A segunda estratégia de Pilatos foi tentar uma maneira de libertar Jesus. Como assim? Por ocasião da Páscoa, era comum que o governador libertasse um prisioneiro. E aí ele ofereceu essa opção para o povo de que Jesus poderia ser libertado, mas o povo escolheu Barrabás. A terceira estratégia foi tentar acalmar os judeus de alguma forma, né? Então ele falou: olha, eu vou açoitá-lo e depois libertá-lo. No texto aí de João, vocês vão ver que Jesus foi açoitado, humilhado e depois foi levado novamente à presença dos judeus. E nem assim os judeus saciaram a sua sede de vingança. Eles queriam que Jesus fosse crucificado. Então, essa terceira estratégia não funcionou. Quarta estratégia de Pilatos foi apelar diretamente aos acusadores. No capítulo 19, versículo 15, ele fala diretamente: hei de crucificar o vosso rei? Ele tenta apelar aí para os acusadores e ainda assim não dá certo. Por fim, ele lava as mãos com água diante do povo, simbolizando que ele estava se ausentando, se abstendo daquela decisão, que a decisão pela morte de Jesus era apenas do povo. Ele pode até ter tentado simbolizar isso, mas sabendo que ele tinha a possibilidade, a autoridade para impedir aquela injustiça, dentro dele, com certeza, havia um grande sentimento de culpa. E ele foi, inclusive, advertido pela sua esposa, antes disso, a proteger Jesus, porque ela falou que ela havia sido informada em sonho, que ela tinha tido um sonho perturbador, e ela tinha ficado muito incomodada, muito preocupada com Jesus por ocasião desse sonho. Então, ele sabia que ele tinha a responsabilidade de defender a inocência de Jesus e não o fez. Então nós temos duas conclusões importantes sobre essa situação de Herodes, de ter lavado as mãos e de ter entregado um homem inocente aos seus condenadores. A primeira conclusão é que omissão é uma ação. Quando nós nos omitimos diante de uma injustiça, nós estamos compactuando com ela. Nós estamos concordando, assinando embaixo. Herodes, ao lavar as mãos, tentou mostrar para o povo que, olha, ele não tinha nada a ver com aquela decisão, mas sendo governador, não havia possibilidade de ele não ter nada a ver com aquela decisão de matar aquele inocente, tanto que ele entrou para a história, né? Pouco se conhece sobre Herodes,
Poucas coisas, poucos relatos são conhecidos sobre esse homem, mas o que ficou no seu legado, o que ficou na memória, na história sobre ele, foi a decisão de ter lavado as mãos e permitido que fosse crucificado um homem inocente. A sua decisão errada se tornou o seu legado, ele é lembrado por isso. Todas as pessoas o conhecem por isso. Isso mostra pra gente que a omissão de Pilatos não o isentou da culpa. E com certeza a consciência dele também acusava isso. A segunda conclusão é que reconhecer a verdade e ignorá-la é uma grande tragédia, e foi a tragédia da vida de Pilatos. Porque pensa bem, se ele não reconhecesse a verdade, se ele achasse que Jesus era culpado e Jesus morresse, fosse crucificado, ele não ia se sentir tão mal, ele não ia se sentir tão culpado, ele não ia sofrer tanto por isso. Mas ele reconhecia que Jesus era um homem inocente e ele ignorou aquela realidade, porque se ele permitisse que Jesus saísse dali e continuasse vivendo, ele teria uma perda política muito grande. Então, pelos seus interesses políticos, ele acabou ignorando a verdade, que aquele homem era inocente, aquele homem não podia ter sido crucificado. E ele pagou muito caro. A tragédia da vida de Pilatos foi essa. Não foi simplesmente ter tomado decisões equivocadas, mas conhecer a verdade e ignorá-la.